Muito bem-vindo ao módulo 5. Nesse módulo, a gente vai ensinar um pouco mais como utilizar algumas ferramentas do FlowBuilder. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ensinar um pouco mais como utilizar o Fetch Variable. O Fetch Variable ele é utilizado para trazer ou exportar alguma variável externa. Nesse caso específico aqui, a gente vai utilizar esse API para extrair e trazer algumas variáveis para o nosso fluxo, e eu vou mostrar como estar utilizando essas variáveis dentro do fluxo. Então, a gente vai começar criando um fluxo omnichannel, e dentro desse fluxo aqui, a gente vai enviar uma mensagem inicial, e essa mensagem de texto será a pergunta. Se você gostaria de saber o fuso horário da sua região. Eu vou salvar. E aqui, como segundo passo, vou colocar um branch. Se a pessoa responder que sim, primeiramente vou colocar uma espera de resposta aqui. Então, a variável vai ser sim, não. Então, se a variável sim, não for, sim, vou continuar meu fluxo. Se for não, bom, se a pessoa me responder sim, eu automaticamente vou enviar a opção Fetch Variable. Como vamos utilizar o API, o WordTime API, o que eu vou fazer é vir até aqui a página e copiar a URL com qual eu estou fazendo a minha petição. Essa URL dá uma resposta com as seguintes variáveis. Então, voltando aqui para o meu FlowBuilder, eu adiciono a URL, eu seleciono o método get, já que eu quero trazer algumas informações. Eu posso adicionar header, se a minha petição tiver algum header, alguma autorização. Posso adicionar também algum corpo, se for necessário, para a petição. E posso adicionar as variáveis que eu gostaria de trazer aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou trazer a variável timezone. Vou trazer também a variável DataTime, que é exatamente a informação que eu estou pedindo. E vou trazer também a variável UTC-offset. Essas são as 3 variáveis que eu vou trazer como exemplo. Pronto, seria só salvar. Tenho também aqui a opção de ferramentas de testar minha configuração. Então, posso fazer aqui um teste, um run, e ver todas as variáveis que eu posso trazer. Aqui é uma forma que eu consigo ver exatamente o nome da variável que eu posso colocar dentro dessa opção Variables e que eu vou estar utilizando posteriormente no meu fluxo. Então, tenho todo o corpo da resposta. Nesse caso aqui, pode ver o time zone, que foi o que eu adicionei ali, o date time. Então, eu tenho todas essas informações que eu posso trazer. Então, eu vou salvar essa configuração do meu fetch e vou adicionar a mensagem, responder a mensagem do sim. E nesse caso aqui, eu vou utilizar as variáveis que eu trouxe do meu fetch. Então, a minha resposta será para adicionar, eu abro parênteses aqui e procuro a variável aqui que eu trouxe. Então, aqui estão as variáveis que eu trouxe. Então, eu vou selecionar time zone, por exemplo. Ou posso procurar aqui e arrastar também, né, como já foi mostrado. Então, vou colocar date time. E aqui eu vou colocar também salvar. Eu vou finalizar o fluxo aqui.
explicar esse fluxo. E vou mostrar para vocês como funciona na prática esse fluxo. Agora vocês já podem ver a tela do meu celular. Eu vou entrar aqui no WhatsApp, que foi onde eu configurei o fluxo. Já abri o WhatsApp que eu configurei o nosso fluxo com o fetch. E eu vou iniciar o chat com um oi. E ele já me pergunta, você gostaria de saber o fuso horário da sua região? Então eu vou responder sim, para que ele selecione o branch que tem o fetch. A gente gostaria de mostrar o funcionamento agora. E ele vai me responder com a região qual eu estou localizado, no caso Bogotá. Então ele responde o horário e as informações que eu coloquei ali para ser enviadas. Mais ou menos assim funciona esse fluxo na prática. Nesse vídeo, vamos mostrar um pouco mais de como criar um módulo de perguntas frequentes dentro do nosso Flow Build. Para a gente iniciar, primeiramente a gente vai ter que criar nosso banco de dados com as perguntas que a gente quer que seja reconhecido dentro do nosso fluxo. Para isso, vamos selecionar a opção Knowledge Base, e aqui a gente vai ver as que já estão criadas, e vamos selecionar para a gente criar. Aqui temos 3 opções de dataset para serem criados. Primeiro é FAQ, Intent e Form. Vamos iniciar com FAQ, que é a forma que a gente utiliza para criar nossas perguntas frequentes dentro do nosso bot. Então vamos selecionar aqui e vamos colocar colocar um nome dentro desse dataset. Depois a gente vai ter que saber qual que é o nome para reconhecer ele dentro do nosso Flow Build. Então eu coloco dataset vídeo demo. E vou selecionar Next. Aqui o que a gente vai ver é que a gente tem 2 opções. Selecionar manualmente e escrever cada uma das perguntas e respostas que a gente pode ter para essas perguntas, ou selecionar um CSV. O CSV vocês podem fazer da seguinte forma: vocês podem fazer o download dele. Ele deve estar no seguinte formato: uma coluna para perguntas, uma coluna para respostas, uma coluna para perguntas, o título e a URL, caso você queira adicionar alguma URL. Vocês podem estar editando esse mesmo arquivo, que vocês encontram ele aqui dentro do dashboard. Seria só fazer o download desse arquivo. Então, a gente vai fazer de forma manual, para exemplificar com mais detalhe como fazer essa criação. Então aqui ele já me mostra onde eu vou escrever a questão, a pergunta do meu cliente e qual que vai ser a resposta, se eu vou querer vincular essa resposta a alguma URL. Então, por exemplo, a gente vai criar 2 perguntas aqui. Uma delas é onde vocês estão localizados. Eu vou colocar como resposta aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Posso adicionar alguma URL caso queira adicionar também essa resposta, alguma URL com mais informações. E vou adicionar uma nova pergunta. A outra pergunta é vocês fazem entrega em todo o Brasil? Vou colocar não, apenas na região Sudeste. Apenas na região Sudeste. Novamente, posso adicionar mais uma URL se for necessário. Criei minhas 2 perguntas, eu vou dar Next. E aqui eu já tenho essas 2 perguntas. Agora, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho da eficiência do meu bot é adicionar diferentes frases que possam ter a mesma resposta ou diferentes formas que as pessoas podem perguntar essa mesma pergunta. Então, por exemplo, seleciono aqui minha resposta é São Paulo, Rio e Salvador, e minha pergunta é aonde vocês estão localizados. Então, posso perguntar onde são as filiais.
as filiais, quais são as cidades. Vocês estão em todo o Brasil. Em quais cidades? Vocês estão em quais cidades? E eu vou adicionando mais frases no Add Matching Questions que estão relacionadas com a mesma resposta. Assim a gente vai vendo que a gente vai melhorando a qualidade da nossa inteligência artificial. Somos 5, ele já aparece com FAIR. O bom é que a gente adicione pelo menos 10 para a gente tenha pelo menos um good, ou seja, que seja pelo menos bom o nosso bot. Da mesma forma, eu posso melhorar essa outra opção adicionando novas frases também. Vocês estão fazendo entrega em todo o Brasil? Vocês fazem entrega, por exemplo, no Norte. Vocês fazem entrega no Norte e assim eu vou melhorando a minha inteligência artificial. Depois que eu já escrevi todas as minhas perguntas, adicionei mais se eu quiser adicionar, senti que meu banco de dados já está pronto, eu salvo esse dataset, então coloco ele para publicar e ele já aparece aqui. Inicialmente ele vai aparecer no estado de training, ou seja, ele está treinando a inteligência artificial, ele ainda não vai estar pronto para ser utilizado. Então eu vou ter que aguardar um tempo até que ele apareça como ready. E aí, então, ele vai aparecer no teu fluxo. Esse será o próximo passo que eu vou mostrar para vocês. Para criar um fluxo de pergunta frequente, a gente vai voltar para o nosso Flow Builder, criar um novo fluxo, novamente selecionar um mini channel, e a gente vai criar um fluxo onde a primeira pergunta será: quais são suas dúvidas? Quais são suas dúvidas? Então a gente vai colocar um passo de espera da resposta. O nome dessa variável, dessa pergunta vai ser dúvidas. E aqui dentro da dúvida, eu vou adicionar o próximo passo, que é o Answer Fact. Aqui a gente vai ter a opção de selecionar qual que vai ser a nossa base de dados, onde ele vai tirar a informação. Então, a gente construiu essa base de dados, então a gente vai selecionar essa base de dados. Question será a variável onde foi armazenada a pergunta do cliente, que no caso vai ser a variável dúvidas. Coloco a mensagem caso falhe, né? Então a gente coloca a mensagem não entendemos sua pergunta. E a resposta sempre será answer. Então a resposta dessa pergunta sempre vai estar armazenada nessa variável answer. E vou salvar. Aqui eu vou criar Aqui eu vou criar um branch. Nesse branch eu vou configurar da seguinte forma: a minha resposta sempre vai estar answer. Eu coloco aqui, se a resposta for igual à opção não entendemos sua pergunta, então eu vou enviar para um agente. Nesse caso, se a gente não tiver a resposta dentro do nosso banco de dados, a gente vai configurar que uma pessoa atenda esse agente. Porém, se a gente tiver essa resposta, a gente vai responder e adicionar a resposta do
nosso cliente. A gente pode escrever alguma outra coisa, como salva e finaliza esse fluxo. Novamente a gente seleciona o canal que vamos publicar, publicamos e vamos ver como funciona na prática esse fluxo. Voltamos ao nosso celular e novamente vamos disparar o fluxo com a mensagem inicial. Então ele já envia a pergunta, quais são minhas dúvidas, e eu vou responder com uma das perguntas que a gente configurou dentro do nosso dataset. Então a pergunta é: onde vocês estão localizados? Como configuramos essa pergunta, ele vai responder a resposta à sua pergunta é São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. É mais ou menos assim que funcionaria o fluxo. Se eu respondesse alguma pergunta que não teria a resposta, então posso de novo fazer um teste aqui para disparar meu fluxo. Se eu pergunto quais produtos vocês vendem, como não temos a resposta para essa pergunta, automaticamente ele vai mandar para um agente e o agente vai, por meio do inbox, mandar a mensagem e começar a conversa. E o cliente vai receber a mensagem do agente aqui e pode começar a esclarecer as dúvidas. Seria assim que funcionaria esse fluxo. Agora eu vou mostrar um pouco mais de como fazer a utilização de uma outra opção do nosso Knowledge Base, que é a opção do Intent. Então, quando a gente vai criar um banco de dados, a gente tem a opção do FAQ e tem do Intent. O Intent a gente utiliza quando a gente quer aplicar a nossa inteligência artificial para que ela reconheça, quando a pessoa envia alguma palavra, qual do menu que a pessoa quer seguir. Então, por exemplo, se a gente tem o menu do suporte, vendas e finanças, e a pessoa digita que precisa de alguma ajuda. Em vez de digitar suporte, ela digita preciso de ajuda. Então, com a nossa inteligência artificial, a gente consegue configurar de forma que ela digitando isso, ainda assim ela seja encaminhada para o suporte. Então, para isso que serve a função do Intent. Então, aqui, a função do Intent, ela é configurada parecida com a FAQ. Primeiro a gente tem que colocar um nome para esse dataset. Vou colocar o nome aqui, Intent demonstração. Vou apertar seguinte, next. E aqui eu vou começar a adicionar o nome de cada opção. Então vamos supor que o meu menu ele tem 3 opções. Então, uma é finanças, a outra é suporte e a outra é vendas. Aqui eu já crio essas 3 opções. Se eu quiser adicionar, apenas adicionar novo ou add new. Da mesma forma como o FAQ, ele pode ser adicionado através de um CSV e aqui tem um template, pode fazer o download para seguir essa formatação para utilizar e subir o arquivo CSV posteriormente aqui. Nesse caso aqui a gente vai fazer manualmente. Então eu vou selecionar a opção Next e eu tenho aqui os meus 3 intentos. Então automaticamente eu vou ter a opção de configurar cada um deles. Como é que eu vou configurar? Adicionando quais frases o cliente pode escrever que deveriam ser encaminhadas para finanças. Então, para finanças, eu posso, por exemplo, deixar: tenho problemas com pagamento. Posso deixar, por exemplo, se eu crio um menu como 1, 2, 3, um número, caso a pessoa digite 1, então vai para finanças. Eu posso deixar também só a palavra finanças, por exemplo. Posso deixar com cedilha também. Deixar finanças sem cedilha, por exemplo. Posso deixar, por exemplo, que a pessoa digite billing. E assim eu vou criando as minhas tentativas. Da mesma forma, o suporte. Posso configurar aqui que para falar com o suporte a pessoa pode escrever quero ajuda.
ela pode falar suporte, ela pode falar quero falar com um agente de suporte, por exemplo. Eu posso deixar também só a palavra, posso deixar um número, por exemplo, 2, caso meu menu tenha 1, 2, 3. E vendas eu vou adicionar, que a pessoa pode escrever vendas, a pessoa quer comprar, então escreve quero comprar. A pessoa pode adicionar também quero orçamento. Pronto. Agora eu tenho frase para as três opções. Eu vou deixar nesse caso só a opção de finanças para ser um pouquinho mais apto para que esteja pronto a gente continuar o nosso exemplo. Então vou apagar esses dois aqui e vou salvar o meu dataset. Ele vai aparecer aqui mais embaixo em Training, então vai demorar a aparecer um pouco, mas enquanto isso a gente pode começar a construir nosso fluxo para demonstrar como vamos utilizar. Então a gente vai para o nosso Flow Builder, seleciona a criação de fluxo, novo fluxo, vou selecionar um fluxo Omnichannel. E aqui, a primeira coisa que eu vou colocar no meu fluxo é uma resposta à mensagem inicial. Essa resposta eu vou mostrar um menu. Então, o menu seria o seguinte: você gostaria de falar com qual área? Vou selecionar 1, finanças, como a gente configurou. 2, vendas. 3, suporte. Essas seriam essas 3 opções. Então, eu salvo. Eu vou dar um tempo para essa resposta, né? Então, wait for response, 3 minutos. Menu principal vai chamar minha variável, onde eu vou armazenar qual opção que ele escolheu. Eu salvo. E aqui eu vou criar um branch, né? Eu vou criar diferentes raízes. Então, como eu tenho 3 menus, eu vou criar 3 linhas diferentes. Então, o que eu quero analisar? Eu quero analisar que se o meu menu principal, que é a resposta que ele falou, vai ser vendas, suporte ou vai ser finanças. O que eu vou ter que fazer aqui é basicamente adicionar a opção menu principal, vendas, por exemplo. Dessa forma, ele apenas vai seguir para esse menu se a pessoa digitar exatamente vendas. Se ela adicionar mais alguma outra palavra, ela não vai seguir para esse menu. E é para isso que existe a nossa inteligência artificial e a opção do intent, que a gente já criou o dataset. Então, antes disso, eu vou colocar uma opção que chama Recognize Intent. Essa opção Recognize Intent, ela vai pedir o dataset que a gente criou, qual conteúdo eu estou avaliando e que mensagem eu vou ter de volta caso tenha alguma falha, algum erro. Então aqui eu devo baixar e assim que criado ele vai aparecer aqui. Nesse caso esse foi que a gente criou, Intent Demonstração. A gente seleciona. O conteúdo a ser reconhecido vai ser onde eu guardei a variável menu principal. Podemos colocar, por exemplo, uma mensagem. Podemos colocar essa mensagem. E a minha resposta será intent. Então eu vou salvar. Então, o que eu vou colocar dentro do meu branch agora já não é mais a variável menu principal, e sim a opção intent, que já é a opção que já foi reconhecida. Ele já buscou dentro do banco de dados que a gente criou e reconheceu se a pessoa quer falar com finanças, com vendas ou com suporte. Então eu vou salvar essa opção aqui e eu vou adicionar um branch. Então, a primeira opção seria se a opção, a variável intent for igual a finanças, vamos enviar ele para o agente de finanças.
Vamos adicionar mais uma. Nesse caso, se a variável for intent for igual a support, vai ter uma ação diferente. Se a variável intent for igual a vendas, vai ter uma opção diferente. É importante que a gente tenha a variável exatamente como a gente criou dentro do nosso knowledge base. Então, se a gente ver aqui a opção de intent demonstração, a gente vai ter, no caso, só finanças, né? A gente não fez todas as opções, mas se tiver vendas e suporte, tem que ser exatamente como foi criado vendas, como estiver escrito aqui. Então, voltando ao nosso menu, eu vou salvar. Aqui eu vou finalizar o fluxo e vou salvar. Aqui o que eu posso fazer é enviar cada um para algum agente específico, apenas adicionando a tag de cada ticket. Então, por exemplo, se eu quiser aqui enviar ele para finança, eu posso enviar para a tag finança, e aí depois ele vai estar relacionado com a fila criada dentro do inbox, por exemplo. Aqui eu posso enviar ele para suporte, então eu coloco a tag suporte, e aqui eu envio ele para falar com vendas. E salvo. E aqui eu tenho meu fluxo com reconhecimento de tentativa. Nesse caso aqui, vou mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos esse fluxo dentro na prática. Então, para demonstrar como funcionaria esse fluxo na prática, eu vou disprar ele por meio de uma mensagem no WhatsApp. E ele vai me enviar o menu que foi criado. No caso, tem 1 finanças, 2 vendas, 3 suporte. Então, como a gente configurou o menu finanças para ter outras frases que conheçam a opção finanças, eu vou digitar aqui. Tem um problema com pagamento. E logo ele vai me encaminhar para um agente de pagamento. Configurei que fosse dessa forma, configurei dentro da linha do branch, que então ele ia criar um ticket que tinha tag de finanças, mas poderia fazer outro tipo de configuração a que fosse necessária para seguir o fluxo. Então espero que vocês tenham entendido como é que se utiliza essa opção. A gente se vê no próximo vídeo. Uma outra configuração que a gente consegue fazer dentro do Flow Builder, e eu vou mostrar agora, é a configuração de funcionamento, de data e horário de funcionamento de atendimento. Então, quando a gente seleciona a nossa ferramenta do Flow Builder e seleciona a criação desse fluxo, vamos retirar novamente, o que a gente pode aqui, no primeiro passo, é arrastar o step, data e hora. Nesse espaço aqui, automaticamente ele vai criar essa configuração aqui. E a gente pode configurar de várias formas. Nesse exemplo aqui eu vou dizer, nessa configuração, que o meu funcionamento é das 9 às 12, de quinta e sexta. E eu vou adicionar mais uma condição. Então eu vou adicionar ou meu funcionamento é das 13 da tarde até as 15 na segunda, terça e quarta. Assim eu criei duas condições. A primeira, se a pessoa entrar ou no horário das 9 às 12 na quinta e na sexta, ela vai ser atendida, ou se ela entrar da 1 às 5 na segunda, terça e quarta, ela também vai ser atendida normalmente. Em caso de que ela não entre nesse horário, ela vai para outra opção, então eu coloco aqui uma mensagem de que não é horário de atendimento, ou então enviar um e-mail, alguma informação para ela que seja necessária. Então, a gente vai fazer a configuração dessa forma. Aqui a gente poderia adicionar também uma data
caso tenha alguma data específica que não tem atendimento. E eu posso adicionar também, se eu selecionar Date and Time, aqui no nosso fluxo, mais opções no branch. Então, eu posso criar mais algumas lógicas, caso eu queira. Nesse caso, a gente vai deixar só a primeira. Ok, tenho minha configuração, vou salvar. Eu vou colocar a mensagem aqui em caso a pessoa entre em um horário de atendimento diferente. Eu vou dizer qual é o meu horário de atendimento. Então, vou adicionar a mensagem Reply to a Channel. Deixo a mensagem. E caso a pessoa entre no horário de atendimento, eu falo, estamos atendendo. E aqui eu vou finalizar meu fluxo. Salvar, selecionar o canal, publicar. Ok, eu vou entrar aqui. Dentro do meu WhatsApp, eu vou mandar a mensagem. Nesse caso aqui, ele está mostrando no meu celular o horário errado, não é 9h41. Nesse momento, no horário de Bogotá, é às 4h07 da tarde. Então, se eu mandasse uma mensagem, ele deveria estar funcionando nesse momento. Só outro detalhe importante também é selecionar aqui o time zone que a gente está configurando. Nesse caso está Bogotá, eu estou na cidade de Bogotá, então ele deveria mandar a mensagem que eu configurei caso eu entre nesse horário de atendimento. Então eu vou salvar e vou mandar aqui a mensagem. Então, como eu estou dentro do horário que está configurado, ele responde, estamos atendendo. É mais ou menos assim que funciona esse fluxo, e ele serve para controlar os horários de atendimento de suporte, de vendas para os seus clientes. Uma outra opção bastante útil que o Flow Builder oferece é o reconhecimento de idiomas. Já mostrar um pouco como é que funciona esse reconhecimento de idiomas. Então, começando, a gente vai precisar selecionar a opção Recognize Language. E aqui a gente vai fazer a configuração. Inicialmente, a gente vai configurar qual mensagem a gente vai estar reconhecendo. Nesse caso aqui, eu vou trazer a Incoming Message. A Incoming Message é a variável que guarda a primeira mensagem enviada pelo cliente. Então, essa vai ser a variável, o qual vai ser analisada qual idioma que foi escrito. Eu posso escrever aqui a precisão do nosso reconhecimento. E eu posso escrever, em caso que o reconhecimento falhe, qual idioma que eu gostaria que fosse escrito. Então, eu vou escrever aqui português. E dentro da nossa variável de output, a gente vai ter qual idioma foi reconhecido aqui. Então, eu vou salvar essa configuração. E agora, para fazer diferentes linhas com diferentes idiomas, o que eu vou fazer é criar um branch, onde eu vou criar algumas opções. Então, a variável que eu coloquei aqui chama language, então o nosso reconhecimento vai vir guardado dentro dessa variável. O que quer dizer que aqui dentro do branch, eu vou selecionar a condição para analisar a language e qual informação foi guardada ali dentro. Então, a language, a variável language, a gente pode ter, por exemplo, algumas opções, português e inglês. O que a gente tem que saber aqui é exatamente como ela deve ser escrita para que seja entendido que essa língua é inglês, português ou espanhol. Então, como a gente faz? A gente seleciona aqui, quando a gente seleciona a opção Try the Demo, a gente pode testar o funcionamento. Então, por exemplo, eu vou escrever a minha mensagem em inglês aqui e vou fazer a detecção de idioma.
Eu vou verificar que a variável output é ing. Então, toda vez que eu quiser detectar que o meu idioma foi detectado em inglês, a variável language vai armazenar essa informação aqui. Então, é essa informação que eu vou ter que guardar dentro do meu branch. Então, quando o idioma for eng, automaticamente eu vou criar uma linha que esteja totalmente em inglês. Agora, por exemplo, se for em português, eu volto aqui, testo de novo, escrevo algo em português, vou fazer a detecção, eu vou verificar que para português eu vou ter que colocar por, então eu vou selecionar essa opção e adicionar uma nova opção para português. Vou fazer o mesmo para qualquer idioma. Escrevo em espanhol também. E ele aparece SPA. Então, SPA é a mensagem, é a forma que eu devo descrever o language aqui no meu branch, caso eu queira ter uma linha em espanhol. E aqui eu vou mandar uma mensagem só para a gente conseguir testar esse fluxo. Então aqui eu mando um hello em inglês, em português eu mando um olá. Em espanhol eu mando um olá. E termino meu fluxo. Aqui eu vou selecionar o canal para testar e vou publicar. Então aqui já no meu chat do WhatsApp eu vou mandar um oi. E ele vai responder com olá, porque eu mandei em português. O módulo que eu vou mostrar agora é o módulo que se chama setVariable. Esse módulo você pode colocar dentro de alguma variável qualquer informação que você queira estar utilizando dentro do fluxo posteriormente. Então, para utilizar ele, seria basicamente procurar aqui, setVariable, adicionar a sua linha de fluxo. E quando adiciono, eu vou ter aqui a opção de criar um nome e um valor para essa variável. Posso criar mais de uma variável também, ou apenas uma. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma variável como se fosse um código. Então, eu vou colocar que ela chama código. Vou colocar a opção 1, 2, 3, 4. Aqui eu posso colocar qualquer informação. Posso guardar a informação do cliente, posso guardar alguma informação do fluxo, posso guardar se ele selecionou alguma opção. Então, se eu tenho algum branch e foi para suporte, por exemplo, posso colocar a variável suporte. Posso criar qualquer tipo de informação aqui dentro. Vou salvar. E posteriormente, na próxima mensagem, eu vou poder utilizar essa variável código. Assim, dentro desse fluxo, eu vou poder estar utilizando a qualquer momento essa variável. Agora, eu vou mostrar um pouco mais para vocês de como exportar alguma variável ou alguma informação do nosso fluxo utilizando os nossos módulos que a gente chama fetchVariable. Então, eu vou criar um fluxo básico aqui, posso selecionar qualquer canal. Vou criar um fluxo que vai pedir duas informações. A primeira vai ser o nome, a segunda vai ser o e-mail. Eu já vou adicionar também aqui para essas duas informações. Eu vou colocar uma espera da resposta. A primeira vai ser nome do usuário e a segunda vai ser e-mail do usuário. Vou adicionar isso também, caso o cliente não responda. Aqui também vou adicionar.
E aí, nesse fluxo, eu vou ter duas informações, o nome do usuário e o e-mail do usuário. Essas informações são as respostas que o cliente vai me dar nesse fluxo. Então, após essa resposta, o que eu posso fazer para exportar é selecionar a opção Fetch Variable. E aqui a gente vai configurar. Então, primeiramente, a gente vai ter onde colocar uma URL. Essa URL vai depender onde vai ser postada essa informação. Então, aqui, só como exemplo, eu vou colocar uma URL. Para exportar, eu vou ter que selecionar a opção Post. E na opção do body, eu vou ativar. E eu vou escrever aqui o que eu vou estar exportando. Então, eu vou exportar aqui, no caso, a opção nome, usuário, vou colocar Flow Builder. E aqui eu vou colocar a variável que eu perguntei para o cliente, que será nome usuário. Vou colocar uma vírgula. E a outra informação é e-mail usuário Flow Builder. E vou adicionar a variável e-mail usuário. Então, vou exportar essas duas informações. Vou selecionar aqui qual que é a configuração correta, nesse caso, Application JSON. Posso, no caso, adicionar uma opção em caso que falhe essa petição, caso tenha alguma falha na internet no momento. E vou salvar, posso testar a configuração. No caso aqui não vai funcionar porque eu não coloquei uma URL real, mas eu posso testar caso seja uma URL que realmente vai fazer um post. E vou salvar. E assim, dessa forma, eu vou ter a opção aqui de enviar as informações do Flow Builder para uma outra base de dados, né? Eu posso colocar também aqui, caso a nossa petição falhe, mandar algum SMS, alguma informação e começar a criar um report caso a gente tenha falha no momento que está fazendo esse fetch. Dessa forma, a gente enviaria essa informação para uma base de dados externa. Uma das ferramentas que eu vou mostrar agora como utilizar é como exportar dados do nosso Flow Builder para uma planilha do Google Sheet. Então aqui, primeiramente eu vou ter que adicionar uma conta Google à nossa integração do Google Sheet. Então vou selecionar a opção Integrações, vou descer aqui e vou selecionar a opção Google Sheet e vou clicar em Configurar. Aqui eu já tenho uma conta configurada, mas para demonstrar eu vou adicionar mais uma. Então aqui eu tenho a opção de conectar com o Google Sheet. Então eu vou selecionar essa opção. Aqui ele vai pedir qual conta eu quero usar. Eu vou digitar uma conta, meu e-mail. E aqui eu já vou ter configurado a minha conta do Google Sheet. Eu só vou ter que selecionar a opção de salvar. Ele vai pedir para adicionar um nome, eu vou adicionar um nome que eu gostaria de colocar nessa conta. E vou salvar. E agora eu vou mostrar como utilizar isso dentro do Flow Builder. Agora indo para o nosso Flow Builder, selecionamos aqui a opção, selecionamos criar um fluxo novo, um channel. E aqui vamos procurar a opção do Google Sheet. Então eu procuro aqui, eu digito Google Add Row em Google Sheet, vou adicionar linha em Google Sheet. E ele vai pedir para eu selecionar qual é a planilha que eu vou estar utilizando. Então, para isso, a gente vai ter que criar uma planilha lá dentro da nossa plataforma do Google Sheet. Eu vou voltar aqui na nossa plataforma do Google Sheet, vou selecionar para criar uma nova planilha
E vou colocar uma planilha que tenha algumas colunas. Então, vou colocar aqui nome, posso colocar aqui telefone e sobrenome, por exemplo. E vou colocar o nome dessa planilha. Ok. E aqui eu vou deixar também só uma página mesmo. E vou salvar essa planilha. Ela já vai aparecer aqui dentro das minhas planilhas. Então, eu vou voltar aqui dentro do Flow Builder e vou selecionar qual conta eu vou estar utilizando. Então, agora eu tenho duas contas, né? Essa planilha eu criei nessa conta, então eu vou procurar aqui. Então, eu vou perguntar My Drive, vou selecionar. E a planilha que eu acabei de criar já vai aparecer aqui. Ele vai perguntar qual é a página, né? No caso, só tem uma, então a página 1. E eu vou salvar. E aqui eu já vou ver as colunas que eu acabei de criar. A coluna nome, telefone e sobrenome. E vou adicionar a informação que eu gostaria de enviar para lá, com algumas variáveis. Então, o nome eu vou adicionar contact, eu vou colocar first name. O telefone eu vou colocar contact phone number ou MSISDN. E aqui eu vou colocar contact last name. E vou salvar. Essas, aqui a gente pode enviar qualquer variável que a gente tem dentro do nosso fluxo, que a gente criou, qualquer uma delas a gente pode enviar. Eu vou salvar, eu vou aqui finalizar o fluxo e a gente vai ver como é que funciona esse fluxo na prática. Então, para demonstrar o funcionamento dessa ferramenta, eu vou escrever uma mensagem no fluxo que a gente acaba de configurar. Como a gente não configurou nenhuma mensagem de retorno, ele não vai retornar nenhuma mensagem, mas automaticamente a gente pode ver aqui que ele manda essas informações que a gente configurou para mandar dentro do nosso Google Sheet. Uma outra opção bastante útil quando a gente tem um fluxo bastante grande, a gente precisa fazer steps ou passos muito parecidos, é a opção de copiar e colar dentro do fluxo. Então, por exemplo, se a gente tem um branch e a gente gostaria que esse branch fosse parecido com o branch que já foi criado, a gente pode arrastar um passo de um lado para outro e copiar ele em um outro lugar. Então, para fazer isso, primeiro, para arrastar, seria somente arrastando um passo de um lado para outro. Porém, se a gente quiser copiar esse passo, eu vou mostrar aqui com a câmera do meu celular qual tecla que a gente pode selecionar. Então, aqui vocês estão vendo o meu teclado. Então, quando eu seleciono a opção Option, eu posso clicar no passo que eu gostaria de copiar e arrastar. Vou mostrar para vocês rapidamente. Então, selecionando a opção Option, eu clico e copio o mesmo passo em linhas diferentes.